Infelizmente, na América Latina, nós temos não raramente uma tradição de populismo. Seja populismo de um lado ideológico, seja populismo de outro lado ideológico. Isso faz que nós precisemos, muitas vezes, reforçar a segurança e a proteção das nossas instituições. Se não nos faltássemos razões para a PEC, aqui, com todo respeito a quem dela discorda, hoje tivemos um exemplo. Porque hoje nós vimos um ataque do presidente da República, um ataque pessoal, contra o presidente do Banco Central às vésperas de uma reunião do Copom. Se não fosse a garantia da independência do Banco Central, muito bem aprovada por essa casa, pelo Senado, pela Câmara, de autoria de Vossa Excelência, certamente o presidente do Banco Central já teria sido demitido há muito tempo. O que colocaria o Brasil num cenário de absoluta instabilidade da política monetária. A forma como eu entendo a PEC, ela visa reforçar a autonomia do Banco Central. Nós ouvimos há pouco aqui do senador Sérgio Moro que essa questão do Banco Central transcende uma questão de governo. E isso, senhor presidente, é verdade. Mas o que ficou claro na intervenção do André Lara Rezende, coerente, objetiva, consequente, foi que essa discussão não transcende a questão fiscal, pelo contrário, a agrava. Nós estamos vivendo no Brasil uma circunstância dramática. Nós tivemos implantado no Brasil o presidencialismo orçamentário. Depois do governo anterior, o Congresso Nacional se apoderou do orçamento. Hoje a participação congressual no orçamento é de 53 bilhões de reais, sem qualidade absolutamente nenhuma. Eu também, como Alessandro, eu tenho muita dúvida a respeito da PEC, da sua eficiência, da oportunidade de discussão. Muita, muita. E acho até que o presidente do Banco Central, que provavelmente tem inspirado essa mudança, ele poderá contribuir com esse debate, para que nós sentemos todos, façamos uma verificação qualitativa da nossa dívida pública. Não se fez no Brasil isso nunca. É a grande reforma que nós estamos precisando fazer, nunca. E aí se discuta a autonomia financeira do Banco Central, mas num contexto de equilíbrio fiscal também. O presidente Lula, senador Moro, fez uma crítica ao presidente do Banco Central. Isso não interfere na autonomia. Interfere na autonomia, sim, e no próprio mercado de câmbio, declarações que o presidente do Banco Central sistematicamente tem feito com relação ao equilíbrio fiscal do Brasil. Ele tem cobrado isso todos os dias. Essa é uma oportunidade, a discussão dessa PEC do Vanderlan é uma oportunidade para que nós possamos verificar como um todo o déficit público, ver essa questão da renúncia fiscal, que já passa de 700 bilhões de reais ao ano, uma grande parte com a participação do Congresso Nacional, é isso que nós podemos ter. Eu defendi a independência e a autonomia do Banco Central. Mas essa é uma independência para todos, para a política, para o mercado, para as autoridades. Eu não sei se a independência do Banco Central, com todo respeito, ela se compatibiliza com os posicionamentos do atual presidente do banco. Quando ele vai vestido de pijaminha, votar no dia da eleição, a indicar em que candidato ele estava votando. Quando ele vai participar de uma reunião no governo de São Paulo e se colocar como provável futuro ministro de um futuro candidato a presidente da República. Essas coisas precisam verdadeiramente ser discutidas. E acho que o presidente da República, ao dizer que vai fazer uma verificação do gasto público e que se compromete a cortar, ele está fazendo exatamente o que devia ter feito desde o momento que assumiu, que tomou posse na presidência da República do Brasil. Eu quero aqui, nessas poucas palavras, deixar, a exemplo do Alessandro também, as minhas dúvidas com relação à oportunidade de aprovação desta PEC, em que pese o mérito, sobretudo da iniciativa do senador Vanderlan. Como o presidente da República foi citado, já hoje pela segunda vez na minha presença pelo senador Moro, eu quero reprisar as palavras do senador Renan. Repare, eu acompanho o presidente Lula desde o seu primeiro governo, fui seu primeiro ministro do Trabalho. Ele contratou
escalou para ser presidente do Banco Central nada mais, nada menos que um ex-dirigente do Banco de Boston. Então não me parece que essa pessoa estava disposta a fazer populismo de esquerda ou de direita. Ele colocou um homem que conhece a matéria, que é fiscalista, como tocou o banco. E vou contar experiência pessoal. Eu, ministro do Trabalho, primeiro ano do governo do presidente Lula, 2003, eu vou lá cobrar o nosso compromisso de campanha de dar um aumento real ao salário mínimo. Falo eu com o ministro do Trabalho, falava o ministro da Fazenda, Palocci, e falou também o presidente do Banco Central. O presidente Lula ouviu a todos e optou por uma saída conservadora. Não deu 1 centavo de aumento de ganho real ao salário mínimo. Segundo ano, 2004, eu ainda ministro do Trabalho. Volta-se à mesa do presidente da República, o mesmo debate. Que reajuste vão fazer ao salário mínimo? Eu, de novo, cumprindo minha tarefa como ministro do Trabalho, demandei um aumento com ganho real. Falou o ministro da Fazenda, falou o presidente do Banco Central, arbitra o presidente da República. Arbitrou pelo conservador. Não deu pelo segundo ano consecutivo ao ganho real ao salário mínimo. Eu voltava à minha Bahia e tinha que explicar para o meu povo, do meu partido, que ele não tinha ido para a direita, que ele estava sendo apenas responsável e cauteloso, porque sabia o que poderia acontecer se exagerasse na dose do gasto. O resto das histórias, Vossas Excelências conhecem, como ele saiu do governo, como ele ultrapassou esse período todo. Então, não busquem ali um irresponsável fiscal. Não busquem ali um responsável fiscal. Não existe essa figura na cabeça desse senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva. A única coisa que ele diz é que ele não vai botar o torniquete na área social como foi colocada durante 4 anos do governo anterior. Não há populismo, presidente Plínio. Não há populismo aí. Vou repetir, o presidente do Banco Central durante 4 anos foi Henrique Meirelles e teve total autonomia sem que a autonomia formal tivesse sido declarada à época. Eu prefiro ficar no campo que Vossa Excelência disse. Vamos ver como melhorar e não a gente cair em algo que acaba inviabilizando o debate, nos cegando, que é o debate meramente ideológico, se é populismo, se não é populismo. O presidente, como já disse o senador Renan, fez críticas a algo que eu acho que não é pertinente à liturgia do cargo de presidente do Banco Central. Não me consta que o presidente do Banco Central nos Estados Unidos saia em favor de quem quer que seja participando de ato político. Não é próprio do presidente da República, não do presidente do Banco Central. Então, se a autonomia é para isso, ela está sendo mal utilizada. Então, não estão compreendendo o que quer dizer a autonomia do Banco Central. Então, é só para deixar claro que o presidente Lula vai continuar respeitando a responsabilidade fiscal, respeitando agora. Não foi o presidente Lula. Nos primeiros meses do primeiro ano desse governo Lula, foi o presidente Lula e mais a torcida do Flamengo, do Vitória, da Academia, do Mercado Financeiro, da FEBRABAN, que achava que os juros mantidos estão altos. Como hoje o juro neutro calculado pela própria equipe do Banco Central é da ordem de 8,5, nós estamos a 10,5, ou seja, aplicando uma política claramente contracionista. Vou repetir, quem está dizendo o número não sou eu, é o Banco Central. O juro neutro é 8,5, nós estamos trabalhando com 10,5. Tudo bem, é a política que foi adotada, mas se não for contracionista é o quê? Obrigado, senador Jacques Wagner. Senador presidente.